Reciclagem da visão. Beleza, estamos começando. Já sabe o que fazer, né? Vai largando o dedo no like, compartilhando, comentando a prática de expansão virtual do reino. Reciclagem da visão tá no ar aí para vocês com os nossos convidados, Wilson Figueiró de Triunfo e Maicon da Cruz de Santo Antônio das Missões, Rio Grande do Sul. Você que é das regiões já vai compartilhando, mande para os seus amigos, para os grupos familiares, as ovelhas aí que você cuida ou participa aí de algum grupo, vai compartilhando. Vamos passando alô aqui já com os convidados. Wilson, boa noite, tudo bem? Boa noite. É uma satisfação a gente estar nesse programa e ao mesmo tempo um pouco não sabendo muito bem o que a gente está fazendo aqui. Isso aí, Wilson. A gente vai descobrir aos poucos. Michael, boa noite, tudo bem? Boa noite aos irmãos aí da bancada, boa noite aos ouvintes. Boa noite. Agradecer ao Senhor, né, por estar participando aí desse reino, né? A cada convite a gente sente que o Senhor nos chama, né? Isso aí. Legal, beleza. Então vamos lá conhecer um pouco aí, vamos entender, né, o que esse quadro vai trazer para nós hoje. E vamos conhecendo já com o Wilson Figueiró, como é que foi a trajetória do Wilson até chegar aí de encargo como presbítero de Triunfo. Resume aí para nós, Wilson, como que tu entrou na igreja, faz quantos anos e quanto tempo que tu já é presbítero? Olha, faz um tempinho já. A gente... Desde que eu recebi essa incumbência, que na verdade, quando eu fui ungido, eu nem sabia que era para uma liderança ou alguma coisa assim, né? Sim. Foi tudo uma coisa rápida, assim, eu estava em Porto Alegre, né? Uhum. Mas aí muita coisa aconteceu, a gente já está desde 2003 no reino, que a gente conhece Se Mover, como liderança, o Senhor nos colocou foi quando estava em Porto Alegre, uhum. né? Eu não lembro agora a data direitinho, 2010, eu acho, 2009, uma coisa assim. E você sempre morou em Triunfo daí ou passou por outras cidades? Não, aí a gente resolveu ir para algumas cidades aí, pela nossa vontade própria, fugir um pouco da incumbência, né? Sempre com aquela, ouvindo a outra voz, aquela. Mas não dá pra, a gente pode dizer que deu tudo errado, né? Não era isso aqui. E aí a gente voltou para Triunfo, uhum. né? Mas eu andei, era Garibaldi, Bento Gonçalves, São Jerônimo, aí depois a gente veio para cá. E quanto tempo faz que tu tá em Triunfo, Wilson? Em Triunfo, a gente veio de Cachoeira, quando a gente conheceu, em 2004. Aí depois a gente saiu, né, porque eu fui trabalhar no secular novamente, saímos um tempo, né, eu no caso, né, e aí depois a gente voltou, eu acho que 2014, 2013, uma coisa assim, né, e aí começamos a fazer algumas coisas aqui, mas é como diz aquele princípio, né, quando a gente recebe a oração, aquilo que não é do Senhor que não prospere, o que for prospera, né? E não dá nem pra gente dizer não dá nem pra gente dizer assim que não prosperou muitas coisas, né? Porque não era do Senhor, né? A gente é muito metódico, o velho homem ainda queria interferir, né? Até que, aí eu não sei, aí começou a nossa... que a gente começou a ver mesmo isso, assim, o que era. Começou os encontros de presbitério, e aí eu me esquivava, eu não queria saber de ir nos encontros, porque eu não me considerava... Eu ficava assim, com vergonha, né? Imagina todo mundo lá, o que eu estou fazendo lá? Não tinha fé nenhuma, né? E aí eu me esquivava um pouco, me escondia, né? Mas aí chegou um tempo em que a gente precisou nos mostrar um pouquinho. Foi quando começou então esses encontros de presbitério, e em Porto Alegre eu fui, acho que Glorinha, não sei se teve, e depois em Cachoeira, onde ali
eu fui assim, determinado. Eu vou dizer lá pro pessoal que eu vou sair fora. Não quero mais. Não é para mim, né? Mas aí todo mundo naquele encontro teve a mesma ideia de falar a mesma coisa. E aí eu calei e não falei, né? E a partir de então eu comecei a meditar mais, a me consagrar mais, né? Até encontrar então o que hoje é a dica, no caso, que é o oferecimento dos santos, foi ali que me deu o start, né? Pra gente começar a... Qual foi a primeira cidade que o irmão ficou como presbítero mesmo? Aqui mesmo, Triunfo. Em Triunfo. Em que ano que foi isso? acho que 2009. Eu não sei, foi a época de Porto Alegre, lá quando eu... Logo depois, quando foi o ungido. irmão Sérgio estava em Porto Alegre, né? Entendi. Isso aí, beleza. Um pouquinho aí da história do Wilson, né? Vamos lá agora pro Michael, que tá aguardando para contar também para nós essa trajetória. Michael, conta pra gente aí quanto tempo que tá na Igreja do Senhor Jesus e como presbítero aí de Santo Antônio. Amém. O Senhor me tirou daqui dessa mesma cidade no ano 2004. Foi onde eu conheci o Evangelho do Reino, na região de Panambi, né? Fiquei ali durante uns 4 anos e tinha uma ideia brilhante de voltar a experimentar o mundo, né? Que eu conheci o Senhor com uns 16 anos, assim, não tinha experimentado muito. Só algumas drogas fracas, assim, que o Senhor me livrou, tive uma experiência e vi que Deus era real, né? E ouvi uma voz que me falou um versículo da Bíblia para me batizar nas águas, né? Não foi nenhuma pessoa que pregou o batismo para mim, né? Então, eu comecei a girar, né? Fiquei aí 10 anos mudando de cidade, e onde eu ia eu não aguentava ficar muito tempo do Senhor, longe do Senhor, né? Eu procurava saber se tinha grupo familiar, a Igreja do Senhor Jesus, e encontrava, né? Daí foi onde eu conheci irmãos aí na região de Cachoeirinha, Porto Alegre, né? O próprio Panambi mesmo, Cruz Alta, Ijuí, Rondonópolis, no Mato Grosso, estive morando lá, conheci os irmãos lá, né? Isso já fazem uns 10 anos, né? Foram acontecendo coisas até chegar aqui na cidade. Vai fazer 9 anos que Deus me trouxe para cá de novo, né? E eu sempre me achava preparado para ser missionário, presbítero, líder de grupo, de tão preparado que eu era, que eu ficava no mundo de novo. Voltava para o mundo. E agora foi um momento assim que eu não aguentava mais a vida que eu estava tendo, né? E olhava a minha esposa, a família, as pessoas ao redor, e eu sabendo de uma verdade que pode mudar corações. Não existe no mundo o que possa mudar corações, sentimentos, memórias, né? E a gente conhece uma palavra que pode mudar o destino eterno de uma pessoa, né? E a condição de vida aqui ainda, né? Eu não aguentava mais isso, né? E eu disse: Senhor, me mostra, por favor, se é possível eu não nadar e morrer na praia, porque eu sei que eu vou voltar, eu tenho que jejuar 2 vezes por semana, eu tenho que buscar a palavra, eu tenho que saber por onde começar de novo, porque tu perde tudo, né? Eu ficava 2 anos, já ficava com medo, né? Deu 2 anos, eu vou sair fora, porque eu não fico mais que 2 anos. Depois da primeira saída, que eu fui consciente, né? Deus usou um irmão e disse: não sai dessa cidade, que Deus tem um propósito para ti. Eu disse: eu nem penso em sair. Na época eu morava em Santa Bárbara do Sul. Ali uns meses eu estava morando em outra cidade. E quando foi o chamado para o presbitério? Quanto tempo faz? O presbitério foi quando eu completei a maioridade no reino, 18 anos. Ano passado, aí, dia 6 de novembro, né? Um irmão, Rodrigo, presbítero de Santo Ângelo, me convidou. Eu pensei que eu ia olhar o presbitério. Aí fomos para participar e tinha um seminário, se não me engano. Aí quando me chamaram para ser ungido presbítero, eu digo: Deus, agora eu vi que tu me quer mesmo, não tem. E o Senhor me deu essa palavra, né, para voltar. Eu sentia isso que eu estou ouvindo agora, assim, ó, da Igreja Gloriosa, esse negócio, tudo isso eu sonhava, me vinha os versículos de Atos sem eu estar lendo a Bíblia, sem eu estar buscando, sabe? Eu disse: meu Deus, era assim que eles viviam, sabe? Vinha essas coisinhas assim de luz, sabe? E aí agora que eu estou ouvindo isso, eu digo: Senhor, quer que a gente viva isso mesmo, né? E Deus me deu Filipenses 1:6, né, que é a boa obra foi Ele que começou na minha vida. Só bastava eu parar de querer resistir a Deus, né? E negar a vida da alma, a gente acha a pior coisa que tem, mas eu passei praticamente 18 anos querendo negar Deus e não seguir Deus, né? Essa luta é a pior que tem. Muito mais sofrimento eu passei do que hoje a gente passa no dia a dia, quando Deus vai iluminando, que a gente sofre para
para Deus ir limpando a gente, sabe? É muito pior quando tu tem um pouco de luz e tu escolhe viver outra coisa consciente. É verdade. Pra ti voltar, eu não sei explicar pra vocês o que Deus fez. É verdade. E, Maicon, fui ungido de presbítero, voltei pra casa, e agora? Quais foram os primeiros passos quando tu chegou aí de volta pra casa? Agora eu sou presbítero da cidade. O que tu começou a fazer? Olha, eu sempre tive a orientação de buscar o Senhor através do ministério da palavra. E na época que eu acessava mais, eram as coletâneas apostólicas. Então eu comecei a desenvolver mais ainda as mensagens ao vivo e não sabia por onde começar nos materiais. Sim. E esse programa aí, a Reciclagem da Visão, foi me dando um norte, né? Uhum. Aí eu ouvi os irmãos, qual é o material que tu acessa, qual é o que é mais importante. E eu disse, poxa, né? Eu não li nenhum livro da editora Vento Sul até hoje, sanguíneo, só começava. E aí eu disse, Senhor, é verdade, eu sou brasileiro, não posso ler e tal. Daí um dia Deus me disse, qual é a tua pátria, né? Minha pátria é celestial, né? Então tu gosta de ler. Verdade. Isso é mentira na tua cabeça. E aí comecei, irmãos, tô no modelo do monte, tô lendo, revendo aquilo ali, porque eu já tinha entendimento da divisão, dos exércitos e coisa, então eu preciso... Hoje eu olho para trás assim e digo, meu Deus, como eu perdi tempo, Senhor, eu não podia mais dormir. Eu tinha que trabalhar de dia e ficar a noite acordado para ter todas essas novidades de novo, assim. Mas não é, né? Agora o que eu tenho que fazer... Uma irmã me disse uma coisa na quarta vez que eu estava voltando para a igreja, né? Ela tinha me dito algumas vezes, levanta as mãos para cima e tal, agradece. Aí eu saía e voltava, ela me dizia, levanta as mãos dos pés agora. Aí eu saí e voltei de novo na terceira, né? Aí disse, agora, irmão, o que eu faço? Agora tu te atira no chão e não levanta mais. Eu encontrava ela, né? Sim. E ela sabia das minhas histórias. Mas então eu acho que o material, assim, que está me auxiliando, né? Essa dica mensal aí do aperfeiçoamento dos santos, eu não estou conseguindo acessar a quantidade de mensagens ali no mês, nem perto, mas cada uma que eu acesso, eu sinto, assim, ó, doer por dentro, sabe? Boa. Aquilo ali é uma coisa assim, a gente não é um padrão que tu olha assim e diz, Deus, como é que eu vou atingir isso aí, né? Só o Espírito mesmo para capacitar a gente naquilo ali, sabe? É e verdade, o modelo Marco. do monte, assim, tá ajudando muito. No momento agora, na localidade, o que está acontecendo a nível de trabalho assim, da igreja, do Senhor Jesus Cristo? O que está sendo implementado? Qual é a estratégia de trabalho da igreja que vocês têm aplicado aí no local onde vocês estão agora? O que está acontecendo? Amém. Aqui a gente tem um grupo familiar na minha casa, né? Onde, contatando a mesa ali no YouTube, principalmente, né? Eu percebi que tinha muita coisa errada, por isso ninguém vinha, Deus não enviava ninguém. Então eu fui pro YouTube ali naquelas mensagens e fui ver que tinha, por exemplo, uma cidade pequena aqui, eu abri virtual para participar no grupo, né? Com 10 mil habitantes, né? E ali não é indicação isso aí, né? E aí, tanto é que agora eu tô batalhando para trazer um abençoado que participava só do virtual, se batizou e não quer vir no presencial, né? Então, Deus foi me quebrando nisso, sabe? E me fazendo ver que tava tudo errado. Né? Como é que vai dar certo, né? E tava tudo errado no meu coração. Então, a gente tem o grupo e a gente desenvolve um trabalho aqui com o blog, né? Com a mensagem do blog. Eu trabalho na área de construção, né? E reforma, pintura, revestimentos, infinidade de coisas, né? Então, e tenho facilidade de comunicação, muitas pessoas me conhecem aqui, né? Então, só a gente está trabalhando com o blog, eu tenho muitas pessoas vistas ainda pelo WhatsApp, né? Que recebem, né? Eu posto ali, envio, e até de outras cidades aqui. E através dessas mensagens, né? Deus está enviando pessoas para o grupo, né? Então, tem pessoas agora que estão vindo para o grupo, assim, que na oração final eu pergunto se eles têm alguma coisa de pedido, né? O pedido deles é que eles possam continuar, que o nosso grupo possa continuar. Então eu tô vendo assim Deus fazer uma obra, né, que nem eu acreditava às vezes que podia acontecer, né, segundo a abertura que eu tô dando também no meu coração para ele, porque eu percebi assim que as coisas do Senhor tá tudo pronto, né? Só que é difícil assim quando tu vai para prática, trava tudo, a gente não quer se negar, né? E também desenvolvendo essa parte que eu não tinha assim da oração. As coisas não aconteciam, não sabia por que, eu me indignava, me amargurava, né? E aí eu fui ver assim que tudo é oração. Deus começou a me trazer da semi-escola de oração que eu estudei, e isso eu não sei quantos anos atrás, talvez 15 anos ou mais, né? E coisas que gravou daquela semi-escola, né?
Por exemplo, a oração é os trilhos da obra de Deus, né? Então a gente se vai, tem que pagar esse preço, né? E aí começamos. Esses dias a gente já saiu com a minha esposa também, senti de ir num bairro, alguns bairros aqui da cidade, orar e ungir. E era justamente o bairro, quando eu vi, eu estava passando na frente da casa do abençoado que trabalha comigo, ele foi batizado pelo grupo virtual, e ele já veio uma vez no grupo, né? E quando ele veio no grupo, Deus me lembrou daquele dia que eu passei na frente da casa dele. Aí depois eu brinquei com ele, digo, eu sei porque tu foi no grupo. Ele disse, por quê? Ele disse, porque lá na esquina da tua casa onde tu mora, tem um pingo de óleo lá, que o Senhor derramou lá. Então, tá acontecendo assim. Sim. Eu vejo que Deus tem muito povo, não só nessa cidade, aqui na região, né? Através do trabalho. Minha esposa trabalha com estética. No estúdio dela a gente tem os materiais, a gente fez folders do aplicativo. Então estamos buscando assim do Senhor, que a gente não quer estar em vão no reino, né? Que o Senhor nos use e consiga alcançar as almas que precisam ser alcançadas nessa região, né? Certo. E Wilson, por aí, Triunfo, como é que tá os grupos familiares? É mais grupo presencial, virtual? Como é que tá? Já teve mais. Já teve bastante grupos. Desde que a gente chegou aqui, a gente começou só nos grupos familiares. Mas a gente, assim, a ideia era pegar e abrir o grupo em cada esquina e pela força da alma ir lá e abrir, mas a gente não tinha muita perseverança e alguma coisa acabou aquilo ali não frutificando, né? Aí a gente começou a ir nos grupos das pessoas de lideranças da região, né? E chateadas, General Câmara, né? E a gente começou aí nesses grupos, né? Mas aí sempre em dado momento, o que acontecia? Algo acontecia, né? Que o grupo não ia mais, né? Mudava a liderança, o presbítero que estava naquele grupo já não era mais aquele, já era outro de uma outra cidade, né? Mas aí a gente resolveu ficar mais, assim, como disse o irmão aí, a gente ficar mais assim, ó, em oração, na consagração. Esses aperfeiçoamentos dos santos aí foram uma bênção na minha vida, e aí começamos então a fazer as visitas, as tais visitas, e tudo começou com uma pessoa que estava enferma no hospital, que lá eu tinha um familiar que estava no hospital, o Senhor me botou lá dentro, né, e não precisa dizer que eu não queria ir lá, né, mas nesse hospital lá eu comecei a orar por uma pessoa, a pessoa morreu, né, mas os familiares dela eu comecei a conhecer, e a partir dali comecei a criar no meu coração, assim, gosto para começar a fazer as visitas. Bacana. E é isso que acontece. E aí depois, nas casas, né, visitar nas casas essas pessoas do hospital, as famílias, né, que estavam no hospital, e até hoje eu faço isso. Aí depois a gente foi para os asilos, né, até cheguei a trabalhar num asilo. Aí depois a gente foi para as clínicas de recuperação de dependência química, que são 60 em toda a região, né? Mas eu não cheguei nas 60 ainda, né? Trabalho com 6, né? Com 6 clínicas. Aí depois a gente começou a se empolgar e fomos para prefeituras, né? As prefeituras da região aqui, né? Levar os materiais e fazer oração, né? E aí começamos a ir depois nas empresas, e depois das empresas agora começou um trabalho nas escolas, que a gente está só aguardando agora para o segundo semestre, que é o Projeto Vento Sul, acho que vocês conhecem. Legal, Sim. É isso. Legal. E Wilson, isso aí que tu comentou, que você estuda na prefeitura, nesse centro de recuperação, ia tu sozinho ou ia mais algum irmão contigo? Não, sempre eu sozinho. Entendi. Porque, o grupo, tu perguntou ali se tinha algum, hoje são 2 grupos virtuais, né, que a gente, com mais frequência, assim, né, e o mais a gente fica convidando, faz batismo, aquela coisa toda, né. Sim. Todo mundo sabe, né, mas assim, ó, ainda não tem aí uma força de irmãos, assim, juntos com a gente, né, para fazer esse trabalho. Então é mais eu sozinho mesmo. Entendido. Né? E é isso, né? Beleza. E esse trabalho nos lugares para dependentes químicos,
digamos, você foi uma vez ou você vai continuamente, cada semana, cada 15 dias, enfim, como é que é esse trabalho? Sempre, continuamente. Isso aí é contínuo, toda semana, todo dia, sempre em algum lugar o senhor direciona. E quanto ao óleo aí que o irmão falou, essa cidade aqui, se alguém veio lá no satélite lá em cima, vai dizer que tem petróleo aqui, porque muito óleo derramado aqui nessa cidade aqui de Triunfo. É, muita oração, então. Bom sinal, né? A gente vê desenvolvendo aí, então, nessa parte mais social, né? Que legal. Então, esse é o ID. Vamos lá, E tem as pergunta aí? redes aí. Vamos lá. A gente tem uma pergunta aqui no YouTube da Gabriela Azarias. Ela colocou aqui que queria perguntar sobre o regar nos grupos familiares. Se os irmãos estão conseguindo regar as mensagens de edificação e como tem sido esse momento do regar nos grupos familiares. Sim. Posso falar? Vai lá, Wilson. Ah, tá. Sim, a gente faz o regar, né? De preferência, assim, com as mensagens, né? E a gente também tem aqui como o meu trabalho, eu gosto muito dessa parte escrita, então a gente faz prospectos, assim, folheteria, que a gente coloca para as pessoas, né? Para tentar não deixar as pessoas afastadas, né, completamente do movimento, né? E que elas considerem esse movimento, né? E não se esquecer, como aconteceu comigo algum tempo atrás, que eu dei as costas e não quis saber, e aí tô pagando o preço por isso, né? Hein, Wilson? Então é isso. Eu ia te perguntar, tu tem grupo no WhatsApp onde tu envia as mensagens, regar, coisa assim, uma lista de transmissão aí do pessoal da região de Triunfo? Sim, tenho. Bacana. Eu sei que o Wilson participa aí porque tá sempre comentando aqui, né, no Novas do Reno, larga um baita de uns comentários aí que edifica muito e ajuda, né? Ajuda um montão. Sempre copia e cola da mesa, né? Eu boto lá no... É assim que eu faço. Tá aí, então. Regar virtual. Isso aí. É o regarzinho ali que sai no chat ao vivo. Como é que tá aí, Ana? Puxou um comentário aí da Gabriela, tem mais comentários aí? Essa mesma pergunta dá pra dirigir pro Maicon, né? Ah, é verdade. Vamos dando sequência aí, então. Maicon, entra aí no papo. O que acontece aqui é que tá iniciando, né? Então a gente tem que ir gerando esse gosto nas ovelhas, né? Por acessar. E como que acontece? A gente colocando as programações, mas também a gente precisa ter experiência com o que Deus está liberando ali. Porque isso é o que vai falar, eu senti isso, sabe? Quando a gente acessa uma mensagem e abre o coração para o que Deus está falando, Deus vai nos dar uma experiência com aquilo ali. Então no grupo a gente sempre compartilha o que eu tive de experiência naquela semana e da onde veio aquelas palavras que trouxeram aqueles versículos iluminados, né? E também, assim, a questão tem um rapaz que veio outro dia no grupo, né? De vez em quando eu convidava ele e tal, ele veio. Depois veio a mulher dele e disse, nunca esperei que ia receber um convite do meu marido aí ver um negócio da Bíblia. E ele não era, ela é batizada há muito tempo, inclusive fomos ver, foi batizada anos atrás com minha esposa nessa mesma cidade. E ele é de Santa Catarina. Então eu fiz a visita na casa dele. Aí foi o seguinte, ele me mandou um dia, viu? Eu quero aprender a tocar violão. Daí eu disse, amém? Tem esse curso, é gratuito. Daí fui fazer a visita na casa dele, a gente tinha um violão sobrando, deixei com ele. Aí na TV a gente foi, mostrei todo o que tem do YouTube, ele já deixou lá a inscrição, já acessou. E esses dias ele me mandou lá, ele estava acessando sobre o grupo familiar Igreja na Casa. Me mandou um videozinho curto, né? Eu disse, Senhor, glória a Deus, porque esse arraigar da ovelha assim na mesa é o que vai dar crescimento para ela. É o que vai gerar experiência. Mas ainda os irmãos aqui não estão conseguindo assim acompanhar. Mas como Deus me despertou a mim, então eu tento acompanhar e buscar de Deus essas estratégias de como passar, né? Para eles, eu senti mais assim de passar através da experiência mesmo. A gente comenta uma coisa do grupo, que legal isso aí, isso aí eu vi num programa, no culto mundial, às 11 da noite no domingo. Mas, 11 da noite é tarde, não, mas fica lá salvo naquela plataforma do YouTube, da Rádio TV Menorá lá. Eu disse, legal, vou olhar, ou coisa assim, né, vou acessar. E aí fico martelando essas mensagens, né, todo dia a gente conversa, amanhã, 8 da manhã tem Café com Cristo, tal dia tem mensagem pro espanhol, na terça espanhol, né, não esquece, né. Como se fosse uma coisa normal já, entende? Sim. Já falo, na quinta é pro inglês, quinta é tradução pro inglês, legal, né, sim, isso aí é pro planeta todo, cara. Sim. Entende?
uma coisa assim, Aquele eu lembrei, incentivo. Deus tem me lembrado de quando eu comecei. Uhum. Com 12 anos ganhei uma Bíblia do Novo Testamento, eu lia, simplesmente eu li. Através do blog também, esses dias um abençoadinho que trabalha num estoque de uma loja de material, que eu vejo ele direto, né? Ele me mandou esse dia, eu mando o blog todo dia para ele, ele me mandou, tem muita vontade de conhecer a palavra do Senhor, não tenho Bíblia, eu disse, seus desejos foram atendidos e acabou essa história. Tinha a Bíblia aqui, né? Que eu comprado do irmão Flávio, né, no mico. Levei a Bíblia e passou uns dias eu mandei pra ele, né, Deus me lembrou daquela cena ali, né. E daí, como é que tá? Tá lendo a Bíblia? Tô lendo um capítulo por dia pra entender bem. Então continua lendo aí, mandando blog, daqui a pouco eu mando dos cultos de cachoeira, né, me manda, legal, né. Tem uma pessoa no Rio de Janeiro que tem compartilhado, né? Ela olha, esse dia ela fascinada com o testemunho de um culto de cachoeira, me mandou. Que livro é esse que ela tá lendo de Gaia? É o mesmo que eu tenho aqui, esse aqui, Estabelecendo o Modelo do Monte, editora Grande Sul. Então a gente procura, assim, tá aberto para isso aí, sabe? Hoje não tem distância, né? E ao mesmo tempo a preocupação que a gente tem aqui, a gente percebe que as pessoas têm dificuldade de ir para a mesa, mas a forma que nós levamos é muito religiosa, sabe? A gente não tem experiência, a gente quer empurrar a goela abaixo, não espera a gente sentir a necessidade da pessoa ali, olha, tem uma mensagem aqui, ó, a 41 da Escola do Reino, por exemplo, aquela ali eu quero chegar na 10ª vez dela para poder dar uma obra, né, que é da amargura, né, não tem, aquilo ali é fantástico, né, sendo que a pessoa tem um problema de, Senhor, essa aqui mesmo, a pessoa vai lá, acessa e nunca mais sai, né? Ela vai ter experiência. Certíssimo, estamos aí em meio a uma reciclagem da visão, quase chegando ao final. Muito obrigado pela interação de todos aí que estão comentando e compartilhando. Pessoal, aí tem alguma pergunta? Wilson, qual a importância para ti da Editora Vento Sul? Qual material que mais te ajudou, talvez como ovelha e agora como presbítero também, né? Qual a importância para ti? Total. Porque depois que eu descobri que eu teria que botar... Porque antes, quando vinha a editora, eu via as propagandas e tudo, eu não dava muita bola. Eu fazia de conta que eu lia, né, os livros, os CDs, DVDs, e não dava muita bola. Eu sempre gostei, assim, pegar os downloads, que aí eu tinha impresso, e aquilo me dava uma falsa sensação de que eu conhecia, que eu lia. Mas, na verdade, ficava ali, parado, ali, até que um belo dia eu pegava alguma coisa. Mas ficava assim, na prateleira, né? E aí, como eu disse, nos aperfeiçoamentos dos santos funcionou melhor para mim. E aí que algo deu algo assim em mim que eu comecei a ler, comecei a ver a editora, né? E aí, como a editora funcionou para mim, os materiais da editora funcionou, é isso que eu passo para as pessoas agora, quando eu vou falar com elas, né? Sobre a editora Vento Sul, né? E o material que mais me chama atenção, assim, para mim, foi o Modelo do Monte, né? Mas legal. Teve também, aqui os que eu mais indico, CDs, DVDs, livros, Cura Interior, Esposa em Modelação, né? Esses livros assim. Os clássicos. Né? Legal. Isso. Isso aí, as indicações, né? Só uma coisinha assim, eu tava vendo aqui que eu tava muito paralisado, né? Aqui, eu olhava para trás e dizia, mas o que eu fiz aqui? Não fiz nada, né? E ficava pensativo, a coisa não ia, não conseguia, né? E tudo que a gente fazia parece que muito lento, e tá difícil a coisa aqui. E aí, um belo dia, numa mensagem, né? Se não me engano, foi de um Café com Cristo, não vou lembrar qual é o deles, eu comecei a ver, algo me tocou, que foi assim, a palavra, né, que a gente tem, que é a Bíblia, né, o Cristo, né, o Senhor, ele tem que se tornar uma ação, né, e isso fez com que eu fosse, então, ir para a rua, orar e ver o que o Senhor... E me Sim. colocar à disposição, porque, Despertou. Na verdade, eu queria sempre determinar o que eu faria, né? E isso nunca funcionou. Então, agora eu não determino mais. Eu oro, dou as primícias, fico ali meditando em alguma coisa, daqui a pouco eu saio e a coisa acontece sem eu perceber,
né? Onde é que eu vou, como eu faço, como eu vou fazer, né? Então tem agora está acontecendo algumas pessoas aqui que a gente está indo, né? Que são cidades aqui mais próximas que eu nem conhecia, nem sabia que eram cidades, né? E é um número de 13 cidades aqui. Eu já coloquei isso lá, anotei e vamos lá e vamos fazer, né? E é assim que tá acontecendo assim comigo. Nós temos então 3 grupos familiares funcionando, né? Uhum. Virtualmente, mas sempre tentando assim, ó, pelo menos fazer um grupo em cada cidade dessa, né? Orando sempre, né? Tentando fazer isso acontecer, né? Uhum. É isso aí. Legal. Esse despertar, né? Até essa semana tinha sido falado sobre Marta e Maria, né? Marta, né? Fica quieto um pouquinho aí, deixa que eu vou te ensinar. Faz como Maria, né? Chega até os meus pés e escuta aí. Tô vendo o Wilson compartilhar, isso é ótimo, né? E toda semana a gente escutando aí Café com Cristo, Culto Mundial, Mensagem de Edificação, isso nos desperta. Aperfeiçoamento dos Santos, né? Os materiais aqui, os presbíteros foram falando, isso nos traz de volta para a realidade e a gente vê, né, que não é o muito fazer, né, mas sim escutar Cristo e fazer o que Ele quer. Aí eu não vou ter esse turbilhão, uma confusão, né, dentro da minha cabeça. Eu vou ter muito claro e quando eu sei que eu estou trabalhando para Jesus, isso não vai ser algo pesado. Eu sei que eu estou fazendo a coisa certa. Legal, a gente vai ficando por aqui, deixar rapidamente aí 30 segundos para cada presbítero e dar as considerações finais. Michael, muito obrigado. Também agradeço o convite. Só uma última colocação. Escuto às vezes o ministro falar, né, que trabalhava 9 horas por dia e mais horários pro Senhor depois, né? Eu sempre pensava, se ele trabalhasse no que eu trabalho hoje, ele não falaria isso. Eu canso muito. Esses dias Deus me lembrou que teve uma época aí, 1 ano e meio, 2 anos, que eu trabalhei em obra, coisa até 5h30 e revestimento de porcelanato até meia-noite. Então, trabalhar pro Senhor depois das 5h30 da tarde é barbado, né? A gente não quer. Obrigado pelo convite, Deus abençoe. Paulo do Reino 41, na dúvida aí, no meio da pinha, vai embora. Isso aí, Michael, muito obrigado aí pelo compartilhar e pelas dicas. Wilson. Eu queria agradecer então a participação aí, né, nesse programa e continuar assim, a dizer que todos tem que orar muito pelos programas de rádio, né, porque são pessoas que disponibilizam todos os dias e a gente sabe o quanto é difícil fazer isso, né? Então, que a gente possa, eu quero conclamar as pessoas que estão assistindo para orar mais por esses programas todos da Rádio e TV Menorá. Que legal. É verdade, Wilson. Agradecemos. Isso aí. Até uma próxima. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando e prosperando as cidades aí. Michael, Wilson, grande abraço. Tchau, tchau.